treta, é babado, é polêmica, finalmente teve jogo da discórdia e é claro que rendeu, teve choro e uma madrugada tensa. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando nessa segundona, segundou por aqui. Já deixa seu like porque ele é super importante, fácil da diferença. Afinal de contas, se você me conhece, você sabe, né? Eu tô aqui pra te contar quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então cola aqui no Já Contei, já deixa seu joinha, a meta de 5.000 likes pra esse vídeo, tá? Não esquece que tem live hoje, meio-dia, 4 da tarde e 7 horas da noite, pra gente comentar todas essas histórias e muito mais. Pois muito que bem, ontem então finalmente teve jogo da discórdia, tá? E o que o povo tinha que fazer? Apontar o seguinte, apontar quem estava no programa errado. E aí tinha ali sensacionalista, VTZero, um monte dessas coisas que a gente não se importa. A gente tá, na verdade, só pela treta, só pelo barraco e pelo caos, que é isso que a gente quer saber, né? O lance é o seguinte, começou com o Zelov, porque é o fazendeiro da semana, e ele indicou o Yuri, né? Colocou ele como dramático. E aí o Zelov disse, inclusive, que o Yuri lambeu o saco do Sasha depois que ele voltou da roça, dizendo que ele tava lá pelo Cauê, disse que o Cauê queria ficar, e aí quando o Cauê voltou, ele foi lá e colou no Sasha. Vocês mesmos já falaram e a gente já comentou muito por aqui. O próprio Cauê falou durante a participação dele no programa do Faro de ontem. Aliás, quem me viu no Faro, já deixa aqui nos comentários. E olha, o programa foi esquisito, né? Teve umas vergonha alheia, né? Imagino que não foi por ar. Aí, ele falou isso e muito se comentou sobre o fato do Yuri já estar com o Sasha e não ser a pessoa, inclusive não ser a única pessoa que não soltou a mão do Sasha no meio de toda a polêmica que ele se envolveu ali com os participantes da Fazenda 16, tá? Então muitas pessoas apontaram isso também, eles acabaram brigando, tretando, o próprio Zelov, né? O próprio Zelov e o Sasha também tiveram uma discussão, só que foi aquela discussão bem mais do mesmo, né? Não teve tantas mudanças, não teve tanta coisa assim. A grande questão é que o Zelov, ele perdeu completamente, né, as estribeiras com o Yuri, acabou brigando muito com ele, aí, inclusive o Yuri chamou o Zé de câmera-trato, o Yuri chamando o Zé de câmera-trato do Yuri, por quê? Porque fica em volta dele, porque fica sabendo tudo dele, enfim, ele disse que o Zelov é meio obcecado por ele, entende? Aí por isso que teve aí essa treta dos dois, tá? Então começa com o Zelov e o Yuri, e o Zelov ainda disse, né, a respeito de tudo isso, teve a treta e tal. Pois bem, aí é a vez da Camila, ela escolhe a Vanessa e fala sobre a falta de posicionamento dela, que ela foi engolida pelo jogo, aquela coisa toda, tá? Aí, o lance é que a Vanessa ela acha que todo mundo foi otário e só ela foi a esperta. Só que nessa dinâmica, o jogo vira completamente pro lado da Vanessa e a gente vê claramente que muitas pessoas apontam pra ela. E dentro do jogo, depois que termina a dinâmica, eles mesmos falam, olha, eu acho que talvez a gente foi muito pra cima da Vanessa, acho que talvez a gente pode estar colocando um enredo na mão dela, né? Dela ficar como excluída, dela ficar como a perseguida e esse tipo de coisa. Então a Vanessa, ela é muito atacada nessa dinâmica, então, né, isso fica muito por cima dela, só que o grande babado é que ela precisa aprender, inclusive, a lidar, né, a respeito de toda essa situação. Bom, então, a segunda a participar foi a Camila. Ah, importante, tá? Quando o Love falou do Yuri, ele falou assim, ó, é dramático, quer toda hora ser o centro das atenções, só você lava a louça, só você limpa a casa e fica nesse personagem de prestativo. Na primeira semana, você começou a conversar comigo a semana inteira, até o dia da roça. Você é falso pra caramba e tá disposto a qualquer coisa aqui dentro. Você tá no lugar errado, é dramático, é interesseiro, tava torcendo pro Caio voltar, bastou o Sasha voltar que você começou a gritar. O Yuri reagiu, né, então falou que o Love sempre fica inventando coisas sobre ele, além de criar um personagem que faz ele passar pelo santo do pau oco a semana inteira. O Sasha se intrometeu e disse que a Larissa vomitou na primeira semana por causa do Zelov. E aí o Zelov disse que os dois tiveram uma forte briga
E o Love foi interrompido e aí ele reagiu. Disse assim, você é um merda mesmo. Já falei que meu pensamento sobre você não muda, fera. Você é um merda. E aí, quando o Zé Love briga com o Sasha, ele fala pro Sasha, eu briguei com a Larissa independente de ser mulher, porque ela faltou com respeito comigo. Quem faltar com respeito comigo, eu vou reagir, independente de ser homem ou mulher, tá? Bom, como te falei, a segunda a participar foi a Camila, colocou a Vanessa na novelinha, dizendo que ela já tinha sido alertada pelo próprio jogo, por estar nos dois grupos e que isso podia prejudicar ele, tá? Ela. Bom, foi a vez da Vanessa que escolheu a Gisele pra novelinha, dizendo que ela é VTZera e que, além disso, arquitetou esse plano pra ela sobrar no Resta 1, né? A Gisele acaba reagindo e diz, diferente de você, eu vim aqui pra jogar. Eu gostaria que o Sasha fosse pra roça naquela semana. Diferente de você, busquei pessoas que também queriam que ele fosse pra roça e buscar essas pessoas seria inteligente. Não adiantava nada ele ir pra roça e disputar o chapéu. Diferente de você, que também quis falar com todo mundo da casa e tive embates que caíram no meu colo. É a segunda vez que você me aponta. Inclusive, a Gisele fala, porque eu fiz uma grande jogada, porque essa foi a minha grande jogada. Aí o Sasha chega a falar pra ela, foi uma ótima jogada mesmo, o Cauê saiu. Esfregou a cara dela no asfalto, né? Aí a Vanessa disse assim, se eu quiser pegar o Love e ficar 40 minutos, 1 hora, 5 horas falando de jogo, o problema é meu, não é seu. É a sua visão de jogo, mas o problema é meu. Se quero ficar com a casa inteira de uma forma ou de outra, é meu. Pelo menos eu não sou falsa, não chego e falo da melhor amiga da casa que tem uma coisa pra contar. Eu não tenho desvio de caráter. E a Gisele, mas pelo menos eu não tenho 19 contra mim. Bom, aí a Flora fez o mesmo apontamento pra Vanessa, colocou ela no programa de fofoca, dizendo que ela teve a oportunidade de falar na cara, mas não falou, blá, blá, blá. A Suelen coloca o Albert. E é importante a gente se atentar a isso, por quê? Porque é nessa história que dá o chororô da Vanessa depois, entendeu? Porque a Vanessa chora, depois. A Vanessa não, a Suelen chora, fica triste, briga, e o Albert acaba se defendendo também ao longo da madrugada dessa situação dos dois, tá? E isso começa então nessa dinâmica, quando a Suelen aponta o Albert como sensacionalista e diz que ele foi extremamente contraditório e que se acha por ter experiência no Power Couple, tá? Ela, você sempre fala que tá jogando sozinho, que tem seus aliados, que pessoas que contradizem com o tipo de comportamento que você concorda. Por várias vezes você se contradiz quando diz que não arma voto, que seu posicionamento é único, que vou ter não sei o que, quantas vezes, no caso no Power Couple, né? Parece que tem Jesus na barriga. Parece de verdade que você é o único que joga, o único pensante na casa e que de qualquer outra pessoa é inferior a você. Aí o Albert então reage, né, dizendo que a Suelen fica falando em looping sempre as mesmas coisas, que ela é muito repetitiva, né, e contando as histórias dela e tudo mais. E aí ele diz que quando ele fala das histórias dele, assim como ela, ele também fica comentando em looping e sobre isso, tá? Quando foi a vez do Albert, então, ele aponta a Suelen pro programa sensacionalista e os dois discutem de novo, tá? Ele falou que mesmo que o Play Plus deve transmitir as conversas dela de tão repetitiva que elas são. Então ele diz que ela também é repetitiva. E ele, olha, eu não sou obrigada a ficar ouvindo seus discursos reativos, porque, eu sou assim, porque eu falo palavras de baixo calão. Minha filha assiste, seu filho também, devem assistir você. Fala dos seus assuntos, das suas experiências, as quais eu respeito. Mas estamos numa convivência de comunidade. Quando você se põe a falar, ninguém fala. O VT é só seu. Nem o Pay Plus passa, porque é sempre os mesmos assuntos e a sua voz. É um monólogo reativo, porque as pessoas têm que aceitar que você é assim. E aí ele fala que ela tem a voz alta e fica apontando, então, né, todas essas questões dela de falar palavrão, de ser reativa, de ser o que eles chamam de agressiva, tá? Bom, o Gilson escolheu a Vanessa, mas a gente não se importa. A Luana escolhe a Vanessa também, e assim cada vez mais o enredo vai caindo no colo da Vanessa, porque esse elenco é burro. O Juninho também apontou a Vanessa, mas nem vale citar ele, de tão planta que ele é, porque ele falou que ela não joga e tal, repetiu, ela tá desesperada, indo atrás de todo mundo, mas que já tinha conversado isso com ela na dispensa. Por que deixaram o Juninho? Não sei, mas ninguém se importa. A Júlia escolheu a Vanessa para o programa sensacionalista, citando a mesma coisa que todo mundo. O Zac também, alegando que a Vanessa precisa ter mais segurança do jogo, que tem que entender a dinâmica e tal. O Sasha escolhe, então, a Gisele para o programa sensacionalista, reforçando o comportamento dela contra ele desde o começo do jogo, né? Segundo ele, ela agiu de forma para prejudicar a carreira dele, assim como fez com o Fernando. E aí ele fala, olha, no dia da formação da roça, você feriu a minha honra. Eu senti que você fez um movimento pra mim, falando que eu sou um macho tóxico e uma série de coisas que eu não quero repetir. E ela, esquerdomacho. E aí ele, você falou um monte de coisas na casinha da árvore. E aí eles brigaram.
Daí ele falou que as coisas acontecem lá fora, que ela se acha porque tem lá os 4 milhões de seguidores, que não sei quantos advogados, que participou do outro reality. Então o Sasha pega a cara da Gisele, esfrega realmente no asfalto, mostrando pra ela que não tem nada a ver essa história toda e tudo isso que ela tá contando dentro do reality ficou pra trás, porque ela é de 2020, não é de agora. Então o Sasha tem um posicionamento muito bom sobre a Gisele e pega a cara dela e esfrega no asfalto. Só que no meio disso tudo, né, os dois seguiram discutindo e o Sasha apontou que a Gisele é prepotente. Aí, minha gente, ele falou, você começou a articular com o Zé Love, e aí no meio da treta, que virou uma briga generalizada entre o Yuri, o Sasha e o Zé Love, isso tudo rolou e os dois, mais uma vez, voltaram a falar sobre mulher, tá? E aí o Sasha falou, quando uma mulher for gritar pra cima de você, você tome cuidado porque a sua figura é maior. E o Love, você quer falar de mulher? Aí o Sasha, o que você sabe da minha vida? E o Love, eu não sei nada de você. Tu não é pai, marido e porcaria nenhuma. O que tu entende de mulher? Tu tem 44 anos e não tem porcaria nenhuma. Que exemplo você é aqui? Você é um merda, você é um merda. Aí o Sasha, você é exemplo? E o Love, com certeza, pra minha mulher, pra minha mãe eu sou, pras minhas sobrinhas, você não é exemplo de nada porque você é um merda, um merda. Gente. E o Sasha, olha o exemplo que você é. Aí o Love, você entende de todas as causas, mas o importante é que você não faz, você não pratica. E o Sasha, eu não desrespeitei ninguém do programa. E ainda falou, olha o exemplo que você é. Bom, essa treta do Sasha e do Zé Love, ela tá perdurando e é, com certeza, uma rivalidade que vai ficar aí, né? Eu quero saber de que lado você tá. Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Pois muito que bem. Nisso, o Yuri escolheu o Zé Love pro programa sensacionalista, daí defende a profissão dele, aquela coisa toda. O Gui escolheu o Zac pra novelinha, dizendo que ele sempre compra as brigas do Zé Love quando se irrita e se irrita com ele quando ele defende o Yuri. O Fernando escolheu a Gisele para uma encenação de programa de fofoca, de forma descontraída, foi uma vergonha alheia. Aí a Babi escolheu a Suelen para o programa sensacionalista e trouxe à tona a história do comidinha de macho. Lembra? Então, o babado é o seguinte, deixa seu like aí. Ela falou que ia trazer à tona a história dela ter falado do comidinha de macho, né? E aí a Suelen disse que não lembra de ter falado isso pra ela. Ou seja, quando rolou esse assunto de comidinha, até mesmo a Luana, desculpa amiga por expor essa situação, ficou meio assim porque escutou que você tava falando que eu tava aqui por causa de história com macho. Quando eu te xinguei, você tava tomando banho. Foi pra te dar motivos, porque eu nunca tinha te xingado das coisas que você tinha falado e eu tinha te chamado. Mas não é xingando a mãe. Eu tenho muito cuidado pra falar da família de alguém, não vou dizer que não falei, porque de verdade eu não tô lembrando. Aí o Love falou, eu escutei. E aí a Suelen, sendo que quando você me xingou, você fala também que não me xingou. Eu Love, mas eu afirmo, eu escutei você xingar. Aí as duas seguiram discutindo feio, a Suelen alegou que só chamou ela de comidinha de macho depois da Luana ter elevado, que escutou a Babi falando que ela só entrou no programa por causa de ex-famoso, e aí elas ficaram aí nessa treta, tá? Bom, Fernando escolheu a Vanessa pra novelinha, apontando que ela ficou, né, ali com... que ficou ponta solta, com o fato de ter aceitado votar nela na roça. A Flor simulou um anjo de dia, chamou o Sidney pra interpretar uma entrevista. Tá bom? E aí o Sidney colocou o Gui no programa, lembrando da briga que eles tiveram quando o Cauê tava na casa, por ter ouvido atrás da porta, tá? O negócio mais velho que não sei o quê, mas foi o que rolou. Pois bem, termina a dinâmica, que teve poucos embates, mas alguns importantes. Por quê? Porque são embates que se reforçam, principalmente o do Zé Love e do Sasha com o Yuri. Mas assim que termina, a Suelen, minha gente, olha... A Suelen chorou. O lance é o seguinte, o pessoal, eles sabonetaram bastante nessa dinâmica e isso ficou muito ruim. Mas algumas pessoas sentiram. E uma dessas pessoas foi exatamente a Suelen, tá? Tanto que ela chora bastante depois. E aí ela tá chorando dizendo, eu não sou nada disso lá fora, cara. Saudade que eu tô de ser cuidada, de ser eu. Ninguém briga comigo lá fora. E aí ela fica dizendo que é muito disse-me disse de coisas que ela não falou. Ela ainda disse que não lembra de ter chamado a Babi de comidinha de macho. E ela falou, se eu falei, deve ter passado muito batido pra mim. E ainda disse, eu estou sendo vista como agressiva, sendo que vejo N coisas diariamente acontecendo nessa casa. Grosserias gratuitas. Me estereotipar dessa forma é uma forma que me dói. Fala do meu jogo, tá? Só que o Albert, ele também comenta a respeito disso, tá? E aí ele começa a ficar com um pouco de receio de falar de que coloquem ele como racista ou alguma coisa nesse sentido. Por causa da questão dele com a Gisele, tá? Daí, depois que terminou a dinâmica, o Zac chegou a perguntar pro Gilson, por que você não apontou o Yuri? E ele, olha, eu não queria repetir a mesma história. Aí o Zac, só o Zé bater nele, vai parecer que só o Zé acha ele assim. É o Louro José que defende, né?
Olha. Aí o Zé Love falou também que a Suelen é a pessoa mais baixa ali, aquela coisa toda, né? Ele imitou a Babi chamando ele de comidinha de macho. E aí o Albert falou que depois da dinâmica que aconteceu, o público vai se comover com a Vanessa. E aí o Zé falou, ela foi atacada demais. Se comover é uma palavra forte, né? Enfim. Aí o Albert agora tá chamando a Suelen com S, porque ele tá dizendo que ela é a Carol com K. Tá bom? E ele disse assim, ó, se essa mulher falar de racismo comigo, eu vou meter um processo de 15 toneladas na orelha dela. Desculpa falar isso aí, mas ali tudo é pauta, disse o Zé Love, né? E o Albert, mas eu não sou isso. Se ela jogar isso na pauta, ela vai se ferrar comigo. Vou educar ela na justiça. Só que a Suelen, de outro lado, também estava reclamando. Ela disse assim, ó, por que o meu estereótipo é tão agressivo assim? Porque eu sou agressiva a uma pessoa que faz qualquer outra coisa. Aí cortaram a câmera. Porque tu fala um monte de palavrão e detona as pessoas. Você acha a Suelen agressiva? Sim ou não? Me contem nos comentários, porque não é possível que só eu acho, tá? Bom, aí o Sidney tava bem incomodado com o Sasha e começou a falar bastante mal dele durante a madrugada, tá? Ele disse, ele faz questão de ser chato. Ele não para de ficar ouvindo a conversa dos outros, ele fica pra lá e pra cá ouvindo coisas de conversas. Chatão. Eu posso até esquecer o Sasha, mas ele é chato pra baralho, tá? Bom, daí a gente... a madrugada vai rolando e tal, a Suelen ainda fala sobre o Zé Love, tem algumas outras conversas ali. Todo mundo começa a especular que existe alguma treta do Sidney com o Sasha, porque ele fala muito do Sasha, as pessoas começam a questionar se tem alguma coisa aqui de fora, tá? Bom, aí o Zack conversou com a Gisele e aí ele disse que não pula de cabeça pra defender o Zé Love, porque ele analisa tudo. Não ri. É cão de guarda assim, o Zack. Assume. Eu, hein? E aí o Zack falou que o Cauê não ia vetar o Sasha e que só fez isso por causa que ouviu o áudio vazado lá da votação, tá? A gente ainda não sabe o que rolou nesse áudio, eu vou tentar descobrir no próximo programa do Faro. Bom, aí era a Gisele e o Zack conversando, o Sasha sentado na mesa ouvindo tudo. E aí o grupão do Zé Love comentando que a Suelen era pior do que a Carol com K e tal. O Zack chega a falar que o Sasha é muito fraco de argumento. Tu, Zack, que só repete o que o Zé Love fala. Olha, é cada uma. Bom, toca o sinal da baia e as meninas vão pra baia. E aí, minha gente, lá na baia rola climão. Por quê? A Flora falou pra Vanessa sair da cama, porque ela e a Júlia já tinham combinado onde iam dormir quando a Vanessa tocou o sino. Aí a Vanessa disse que não ia sair porque chegou primeiro. E não saiu, tá? Lá ela tava, lá ela ficou. Eita, nós. Bom, no quarto, a Camila tava conversando com a Gisele e ela disse assim, ó, tava falando sobre todas as questões dela, sobre a forma dela de se posicionar no jogo. E ela falou assim, o problema é que as atitudes da galera que é mais over, que anda com a gente, tá extrapolando, tu não acha? E a Gisele, sim. E a Camila, pois é, e não adianta falar. E a Gisele, não. E a Camila, não adianta, é o meu jeito, não vou mudar. Claramente falando da Suelen, né? E aí a Camila ainda disse assim, ó, eu tenho essa impressão e se eu tiver errado, você me corrija. Eu tenho a impressão de que eu tenho tentado ser coerente, educada, me posicionar como eu tenho que posicionar e não tá adiantando. A próxima vez que eu cair vai ser eu, só tô aguardando a hora de ir embora. Então a Camila diz, inclusive, que ela quer ir mais longe possível, que ela sente que é só uma questão de tempo e que isso deixa ela frustrada. Ela disse, eu ando de um lado de uma pessoa que cuspiu em uma pessoa, por mais que eu não tenha feito nada disso. A Suelen xinga todo mundo, não pede desculpas. E são coisas que pesam muito. O Zé errou na primeira semana e foi parando e ficou pra trás. Aqui não, as meninas veem o limite e passam. E ela faz alguma coisa? Camila não faz nada. Ela vê o negócio errado, ela não concorda com o que está acontecendo e ela continua no mesmo lugar sem tomar atitude nenhuma. A Camila é a pior escolha para um reality show e a gente avisou que ela era uma péssima escolha. A Gisele, a gente achou que ia ser bom, mas também foi uma péssima escolha, mas pelo menos faz alguma coisa pra gente falar mal. A Camila nem isso faz. E agora ela tá se dando conta que pode estar do lado do grupo que tá sendo o grupo errado ou alguma coisa nesse sentido, por andar com pessoas como a Gisele, que gritam essa coisa, a Gisele não, a Suelen, as pessoas que gritam essas coisas todas e que não vão de acordo com aquilo que ela pensa e que ela imagina, tá? Só que ela que não quer ser ligada à história do Buda é principalmente o que ela fala e o assunto principal dela.
Tanto que ontem, né, antes da dinâmica do apontamento, ela expôs como foi a primeira traição do Lucas Buda Calabreso. Ela disse: a primeira traição foi bem humilhante. Ele me traiu com uma mulher bem mais velha, que não era uma mulher bonita, sabe? Eu fiquei, mano, ele me traiu com uma mulher bem mais velha. Eu me senti um lixo. Foi muito escroto como foi a traição. E ela era casada, ele dava aula pro filho dela. E a Gisele: que horror, ele tinha ficado mesmo de ato? E a Camila: ele disse que transaram, mas chegaram bem perto. Segundo o que ele falou, as mensagens eram muito esdrúxulas, baixas. Ele falava do marido dela na conversa e ela falava mal de mim. E a Gisele mal, e ela: não, os dois falando sem escrúpulos nenhum dos seus parceiros, zero respeito. Fui confrontar ele e tal, a gente brigou pra caramba e ele fez o que sabe fazer de melhor, fugir de casa. Ele foge dos problemas até hoje, ele é covarde no sentido literal, ele não resolve nenhum problema. Peguei as coisas dele, joguei tudo no carro cheio de cabelo dela, eles ficavam no banco de trás. Aí a Camila contou que perdoou a primeira traição e que os dois foram pra terapia de casal, né, por alguns anos. Só que ela disse que conta que desenvolveu problemas psicológicos porque ele era traidor, né? E ela falou assim: ver ele dentro da casa do BBB falando que tinha se safado foi pra mim a gota d'água. Ele falou que já tinha feito isso e tinha se safado. Babado, né? Bom, aí, minha gente, eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais. Volto meio-dia pra contar os babados agora de manhã, mais umas tretas da madrugada. Então você cola aqui pra não perder nenhum lance, tá? Te espero ao vivo, meio-dia. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.